Quem está feliz aqui? Eu quero dizer que eu estou muito feliz, é motivo de muita alegria estar aqui nessa igreja aqui, que eu amo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, congrego na igreja 304 Assembleia de Deus, Ministério do Guará, Campo de Samambaia. Sou amigo do Breno desde muito tempo, desde o ensino fundamental. Grato a Deus pela sua vida, meu amigo. A Gabi, que me chamou aí. Creio que muitos irmãos aqui também me conhecem. O Pablo, a mãe dele, o pai dele, meus amigos também. O Felipe e a Vitória aí que me acompanham. Agradeço a Deus pela vida deles. Antes de mais nada, eu faço das minhas palavras uma irmã que leu aqui Salmo 103, que diz: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Eu sou muito grato a Deus, de verdade, por estar aqui, por mais essa oportunidade. Hoje faz 1 ano e 18 dias que eu ressuscitei, posso dizer assim. Deus me ressuscitou, me deu uma nova oportunidade, uma nova chance. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Queria ter trago mais gente, mas não dá, né? Domingo é meio complicado o pessoal sair. E antes de contar o meu testemunho, eu queria ler uma palavra aqui que Deus confirmou no meu coração aqui quando o pastor estava falando de gratidão. Ele falou que gratidão a Deus é muito mais do que um sentimento. E eu creio muito nisso, porque nós como cristãos, como servos de Deus, nós devemos ser gratos a Deus por tudo, a todo momento. Só pelo fato de nós estarmos aqui, nós deveremos ser gratos. Eu creio que ninguém está perdendo tempo aqui. Nós estamos ganhando tempo. Eu vou ler aqui Colossenses 1:15. Vou ler aqui 15, 16, 17, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas substituem por ele. Ele é a cabeça e o corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Eu prometo não cansar os irmãos, prometo que eu vou resumir o meu testemunho, mas antes de entrar no meu testemunho, essa palavra aqui me chamou muita atenção depois que eu saí do hospital, porque isso aqui, o que Paulo diz, ele mostra quem verdadeiramente Cristo é. Ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, antigamente no Antigo Testamento o povo só ouvia falar de Deus, né? E depois do Novo Testamento veio Cristo. Então ele descreve Cristo aqui como Deus, a imagem do Deus invisível. Então Paulo entendeu o que realmente é gratidão, mas Paulo levou um tempo para entender isso. E uma pessoa que entendeu muito rápido o que é gratidão foi o jovem Estevão. Por que eu digo isso? Porque Estevão, ele foi o primeiro mártir e ele estava sendo condenado ali e ele simplesmente assinou a sua condenação. Eu creio que isso é uma das formas de ser grato a Deus, né? Estevão entendeu muito rápido que Paulo demorou um pouco de tempo para entender. E essa é uma história que me chama muita atenção, pelo fato de um jovem como Estevão ser grato. Ele entendeu que na presença de Deus ele encontrou algo que o mundo nunca vai dar. Isso que nós temos que entender, que a presença de Deus ela nos proporciona algo que o mundo nada vai ser capaz de nos dar. Ele entendeu, ele teve uma mente de eternidade. E isso me chama muita atenção. Eu vou entrar no meu testemunho para não demorar muito, mas ano passado eu inventei de comprar uma bicicleta, inclusive do Breno, o Breno ali, mas ele não é culpado não. Eu me envolvi com um pedal, comprei a bicicleta e tal. O Pablo me acompanhou muito tempo aí nos pedais e tal, e fui me envolvendo de uma certa forma, que eu estava gastando mais do que eu ganhava com bicicleta. Todo o meu dinheiro era bicicleta e tal. Mas beleza.
fui pedalando e tal, criei gosto pelo negócio mesmo. E eu me lembro ali no mês de dezembro, dia 1º de dezembro, eu tinha acabado de fazer as provas da faculdade, tinha trabalhado. É importante lembrar que dia 1º de dezembro foi apagado da minha memória, eu não lembro de nada. Isso é o que minha mãe fala, os parentes ao redor que vivem comigo e falam o que eu fiz. Eu fui trabalhar como qualquer dia normal, tinha terminado as provas na semana passada, então não teria aula à noite. Cheguei do trabalho e fui pedalar. E nesse percurso eu fui atropelado. Ali na central, em frente ao batalhão da PM, na Santinha, na praça ali na central mesmo, e na rotatória um carro me acertou do lado direito do meu corpo, onde está o nosso fígado. Se tiver alguém aqui da área da saúde, pode me corrigir se eu estiver errado, mas o nosso fígado, o fígado do ser humano, ele é dividido em 8 segmentos, e desses 8 segmentos, eu fiquei com apenas 3 desses segmentos. O meu fígado explodiu, causando hemorragia interna ali na hora, onde o meu abdômen estava como o de uma mulher gestante. E enfim, ali no momento eu já caí inconsciente, e eu creio que Deus já sabia de todas as coisas, sim. E por incrível que pareça, veio um bombeiro apaisando atrás, ele parou, fez a contenção, veio uma socorrista também, e logo veio os bombeiros que me levaram para o hospital de Santa Maria. Chegando no hospital de Santa Maria por volta das 9 horas da noite, eu entrei no hospital e entrei com meu pai me acompanhou. Minha mãe não conseguiu me acompanhar, minha mãe começou a passar mal, e foi meu irmão mais velho e meu pai. E nisso eu cheguei umas 9 horas da noite e fui atendido a 1 hora da manhã. E ali meu pai disse que eu gritava de novo, que no corredor do hospital as pessoas escutavam o meu grito. E nesse meio tempo meu pai tentando achar algum médico, alguma pessoa que pudesse me atender, né? E até então eu não sabia o que de fato tinha acontecido. E eles tiraram o raio-x, e aí o médico falou: olha, seu filho está com hemorragia interna, ele trincou a costela, o fígado dele explodiu, e ele tem que correr para fazer a cirurgia, senão ele vai morrer. E meu pai não é evangélico, mas o médico falou: se o senhor tem fé, o senhor acredita em algo, pode correr, pode orar, rezar, fazer o que o senhor tiver de fazer, porque o seu filho é só Deus, só Deus. E isso, eu fui para a mesa de cirurgia e eles me abriram daqui até aqui, e nisso o sangue jogando, então os médicos eles não iam me deixar aberto e ficavam vasculhando o que era. Até então ninguém sabia qual órgão tinha sido atingido, e para não ficar ali com o corpo aberto e causando hemorragia, o paciente morrer, eles pegaram 9 fraldas, como se fosse de criança, aquelas fraldas dobraram, colocaram no meu abdômen, me fecharam, esperaram 48 horas. Em 48 horas tinha que tirar essas compressas, porque senão ia causar infecção e ia piorar. E até então, beleza, fizeram isso e esperaram, ficaram me acompanhando, colocaram os aparelhos, e nisso foi causando mais coisas. Os rins pararam, o pulmão foi totalmente comprometido, e enfim, infecção e tal, e descobri que a minha pressão abaixou ao ponto de não ter nada de pressão. E para fazer a outra cirurgia, para abrir e ver se estancou o sangue, para poder ver qual órgão que foi atingido ali, tinha que ter pressão. Porque como é que ia fazer a cirurgia? E nisso eles começaram a injetar adrenalina, noradrenalina. Começaram com a dosagem, nada da pressão subir, aumentaram e nada da pressão subir. Isso era na terça. Foi na terça. O acidente foi na terça. Na quarta minha mãe foi lá e minha mãe foi a primeira pessoa que me visitou, e ela encontrou com a médica. A médica disse com essas palavras: bom, você é a mãe desse jovem? Ela: sim, sou. Seu filho está mais para vir a óbito do que sobreviver. Ela foi bem franca com minha mãe.
E minha mãe estava naquela época que ela ia para a igreja uma vez, e dava uma semana e outra. Minha mãe ia para a igreja, só que não estava naquela convicção toda. E minha mãe repreendeu na hora, e foi ali que minha mãe experimentou o poder da oração, onde ela divulgou para as pessoas, onde eu creio que todos os irmãos aqui viram, e eu desde já agradeço a todos os irmãos que me adotaram, me acolheram em suas orações. Sou muito grato a Deus por cada um de vocês. Oro, mesmo sem conhecer, mas oro, agradeço a Deus. Aqueles que doaram sangue, aqueles que de alguma forma me ajudaram. E minha mãe repreendeu ali, tudo bem, minha mãe foi embora, arrasada, e realmente ela sabia que era só Deus. E todos os irmãos da igreja começaram a divulgar a minha foto e tal. E o povo de Deus realmente experimentou o poder da oração, amigos, familiares. Enfim, os dias foram passando e eu tinha até sexta para poder fazer essa cirurgia. O último prazo era na sexta. Passou na quarta, minha mãe foi lá, não tinha pressão. Na quinta também não. E na sexta-feira, quando chegou na hora da visita, que era às 4 horas, eu não estava lá. Minha mãe, pronto, ele morreu. Aí a minha mãe procurou saber, cadê meu filho e tal. Não, foi para a mesa de cirurgia, a pressão dele subiu 6, que é um número muito baixo. Então eles aproveitaram e foram fazer essa cirurgia. E minha mãe ficou esperando, passou a horário de visita, as outras familiares dos outros pacientes foram embora. Minha mãe ficou lá, minha mãe falou que não iria sair até que eu chegasse. E até então eu cheguei da mesa de cirurgia, e quem falou com minha mãe foi o cirurgião, Dr. Igor, que hoje é meu amigo, servo de Deus. Ele fez a segunda cirurgia, ele chegou na minha mãe e falou: a cirurgia do Gabriel foi um sucesso, agora a gente tem que esperar, continuar orando e ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu creio que Deus vai fazer a vontade dele. Enfim, minha mãe ficou feliz, né? Foi algo positivo e ela divulgou para o pessoal. Eu fui passando os dias, só que UTI é complicado. Você chega lá de um jeito e você vai pegando infecção, vai piorando, e um dia melhora, outro piora. Enfim, eu sei que passaram-se 12 dias, eu ainda estava em coma, não via nada, estava dormindo. Coma para mim, não sei se alguém já teve essa experiência, você praticamente dorme, e não vê nada. E eu fui voltando aos poucos, eu não conseguia abrir os meus olhos, mas eu escutava minha mãe, escutava as pessoas. Então eu mentalizava: essa coisa aqui é da minha mãe, enfim, essa aqui já tinha visita religiosa, o pastor ia lá, os irmãos. Eu sabia que aquelas pessoas estavam ali. Até então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E no momento que eu acordei da UTI, eu acordei e não sabia o que tinha acontecido comigo, eu não sabia o porquê que eu estava naquele hospital, que eu não havia lembrado do acidente, de nada. E eu acordei com a médica, lá na UTI tem vários leitos, e todas as vezes que ela passava do meu leito para ir para outro, todas as vezes, eu digo todas as vezes mesmo, ela apontava o dedo para mim, eu já estava acordado. Ela falava: Gabriel Dias, você é um milagre, você é um milagre. E nesse mesmo dia, quando minha mãe chegou para fazer a visita, ela falou: Gabriel Dias é um milagre. Eu já disse aí para todo mundo do hospital, eu já disse no grupo dos cirurgiões, que o Gabriel Dias é um milagre de Deus. E isso eu nem sabia se ela era evangélica. Eu também, depois desse momento, porque lá sempre muda de médico, então foi muito difícil ter contato com todos. Eu não sabia se ela era realmente servo de Deus, provavelmente eu acreditava. E aquilo ali, você entendeu, cara, por que eu sou um milagre? Eu não sabia o porquê, né? Mas eu venho dizer que todos nós somos um milagre para a honra e glória do Senhor. Só pelo fato de nós estarmos aqui, nós somos um milagre. Enfim, eu pensava que eu tinha tido alguma doença grave, um tipo de câncer que alguém descobriu e eu estava ali e fui curado, enfim. E eu tive experiências muito boas ali na UTI.
Eu, graças a Deus, eu não tive nenhum trauma psicológico. Deus é maravilhoso, Ele não me deixou passar por nenhuma dessa dificuldade. E eu lembro como um aprendizado. Eu lembro que uma certa vez estava eu e minha mãe, eles já tinham me colocado, eu estava na UTI, só que num quarto isolado, como eu já tinha acordado, então direto eu via pessoas indo a óbito, então aquilo ali, de uma certa forma, mexe com você. Você está ali e vê uma pessoa morrendo, cara, daqui a pouco eu sou o próximo, eu posso ser o próximo. Mas a todo momento ali eu queria que Deus era fiel na minha vida e que eu não estava ali à toa, que Ele não me deixaria estar naquele momento ali sem viver as promessas dele que Ele tinha me falado. Eu creio muito nisso. E eu lembro que eu estava no quarto com minha mãe e veio uma enfermeira e ela falou assim: Gabriel, cara, eu vi você chegar aqui, eu pensei que você ia morrer. Muitos médicos, ouvi isso de um profissional da saúde, de um médico, cara, é sem palavras. Ouvir de uma pessoa que não tem conhecimento, até que é válido, né? Alguém fala, poxa, né? Mas uma pessoa que tem consciência do que ela está fazendo, ela sabe até que ponto o corpo humano pode ir para ir a óbito ou não. Então ela falou, cara, eu te vi chegar aqui, eu pensei que você já estava morto, e eu estou desviado para a glória do Senhor, estou voltando hoje, através da sua vida. Isso ali foi gratificante para mim. Foi a partir daquele momento que eu entendi o porquê que eu estava ali. Eu acho que eu precisava estar ali naquele momento. Eu creio que, ali como Estevão, a morte de Estevão foi um dos principais motivos para Paulo se converter e acreditar que Cristo é o Messias. Eu creio que aconteceu a mesma coisa com meu pai. Meu pai não é evangélico, mas eu creio que a palavra de Deus foi lançada através da minha vida. Meu pai era um cara muito ausente na minha vida, eu na vida dele. Nós não tínhamos um contato de pai e filho. E depois desse momento, depois desse acontecimento, nós ficamos muito próximos. Então, meu pai cuidava de mim, dava comida na minha boca, cara de 22 anos de idade, dando trabalho para o pai. Ele me dava banho e, de uma certa forma, eu via ali o amor do meu pai. Eu vi o meu pai orando. As pessoas falaram que meu pai ajoelhava e orava. Meu pai é um cara que, às vezes, eu hipocrisia minha, eu achava que jamais eu ia ver o meu pai ali se render aos pés de Cristo, né? Mas isso foi muito gratificante. Eu creio que a palavra de Deus está sendo lançada na vida do meu pai todos os dias. Então, para mim, isso foi muito gratificante. E diversas outras experiências que eu tive, como essa outra enfermeira, teve outros enfermeiros também. E o pessoal lá da minha igreja, na visita religiosa, todos os dias o pessoal ia lá, só podia entrar uma pessoa, mas o pessoal ficava lá embaixo. E o pessoal aproveitava para evangelizar. Aí o pessoal chegava lá em mim, hoje ganhamos uma alma, hoje ganhamos duas. Pessoas que voltavam para Cristo. Isso parece coisa assim, mas é verdade. E isso é muito gratificante. Eu olho assim, cara, Deus é maravilhoso demais. E o tanto que nós somos gratos ainda é pouco. Porque pelo que Deus faz todos os dias por nós, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, e enfim, e depois desse acontecimento, eu no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, minha mãe, no dia 23, minha mãe orou. Minha mãe falou: Senhor, eu quero pelo menos passar o Natal com meu filho. Me dá essa oportunidade de passar o Natal com meu filho, de alguma forma, arrumar alguma situação. E no dia 24 de tarde, eu recebi a aula da UTI e desci para a enfermaria. Deus ouviu a oração da minha mãe. E na enfermaria pode uma pessoa acompanhar, e minha mãe foi lá me acompanhar. Minha mãe passou o Natal, o Ano Novo comigo, e isso foi muito bom, foi me ajudando a me recuperar.
algum momento em que eu acordei, eu senti dor. Graças a Deus, Deus não me deixou sofrer. Só sofria com os antibióticos, que é horrível. Parece que você realmente está trocado, vê coisas dele. É muito ruim. Só sofri com isso, mas dores, graças a Deus, não. E, enfim, depois de descer da UTI, vinham pessoas que iam lá na enfermaria e ia lá no meu leito procurar ver se eu estava vivo, porque as pessoas realmente não acreditavam quando as outras pessoas falavam: "Ó, aquele rapaz, ele está vivo". As pessoas não acreditavam. Eu perdi mais de 80% do meu sangue, do meu corpo. Então, em 4 horas eu recebia 2 bolsas de sangue. Se eu não me engano, são 415 ml. Muito sangue. Meu corpo começou a rejeitar e eu tinha que receber sangue de alguma forma. E Deus foi fazendo a obra. Eu creio que... Eu lembro que uma certa vez eu estava lá na enfermaria e eles tinham que fazer uma cirurgia no meu pulmão para tirar um líquido. E isso eu já estava agoniado, já tinha me furado, já tiraram o líquido das minhas costas, tiraram o líquido de tudo quanto é lugar. E já não aguentava mais ficar todo dia fazer um acesso, já não tinha mais veia, não tinha sangue. E essa médica falou: "Ó, a gente vai ter que fazer um procedimento". Aí eu perguntei: "Ó, vai ser uma cirurgia, mas vou ficar dopado?" Ela: "Não, você vai ver tudo e tal, a gente vai só anestesiar a região". Aí eu falei: "Rapaz, não vou fazer não". Aí eu peguei e fui me apegar com Deus. Nesse mesmo dia, eu comecei a falar com Deus ali na minha cama. Falei: "Senhor, eu não aceito isso não". Eu falei: "Pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, que eu não aguento mais ficar nesse lugar e ficar sofrendo". E eu lembro que eu comecei a me apegar com Deus nesse sentido. Parecia uma coisa tão besta, mas para mim não fazia sentido aquilo ali. E eu orei, foi no segundo dia. Aí eles insistiram nessa drenagem. Aí eu continuei orando. Aí de repente veio um doutor e falou: "Vamos fazer uma tomografia para ver se ainda tem um líquido". Eu fui, fiz a tomografia. Quando ele viu o resultado, ele: "Não tem líquido mais não, cara, não precisa mais". Isso, cara, a minha fé foi lá em cima. Eu falei: "Cara, eu vou sair daqui hoje". E isso foi só aumentando a minha fé, para a honra e glória do Senhor. E são tantas coisas que eu não vou conseguir nem lembrar, mas eu creio que Deus, ele me levou naquele lugar para mostrar que Ele é um Deus que faz milagres, Ele é um Deus que pode todas as coisas. E eu fico até constrangido porque às vezes as pessoas que eu nem conheço na rua me param e falam: "Cara, você é o menino da bicicleta, né? Você que sofreu um acidente, eu pensei que você tinha morrido, mas você está vivo, que bom". Isso é muito gratificante. Eu, graças a Deus, lá no hospital eu tive que aprender a andar de novo, eu tive que aprender a falar. O meu maior medo era de perder a minha voz. Eu escutava a minha voz, a coisa mais horrível do mundo, não conseguia nem falar direito. Rapaz, eu comecei a chorar, eu falei: "Senhor, será que eu vou ficar assim todo o resto da minha vida?". Até fiz uma promessa para Deus, eu falei: "Senhor, se o Senhor regenerar a minha voz 100%, eu vou contar meu testemunho, vou levar a tua palavra". E assim Deus fez. Aí um mês retrasado, o pessoal me chamou para testemunhar, né? Eu fiquei naquela e tal. Aí eu: "não sei se eu vou, e tal". Aí tá, beleza, eu fiquei naquela. Eu falei: "Não, vou ver, eu te aviso". Aí minha avó, graças a Deus, minha avó que meus avós que me levaram para a igreja, eu sou desde o berço, nasci, então meus avós que me influenciaram. Minha avó é peteca, minha avó é uma bênção. E um dia eu fui lá na casa da minha avó, na hora que eu pisei no chão, ela apontou o dedo pro meu nariz, Deus usou a boca dela e falou: "Se eu não testemunhasse, ele ia cobrar de mim", que era para me testemunhar. Então, assim eu fiz, eu não neguei a palavra de Deus, testemunhei. A gente tem que cumprir. Se a gente promete, a gente tem que cumprir, até mesmo diante de Deus, o Todo-Poderoso, né? Como é a palavra que eu li aqui, que Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Então, quem somos nós
se até as pedras o louvam, então nós devemos fazer isso. E eu agradeço a Deus porque eu tive que fazer tudo do zero. Sabe, uma criança quando ela nasce, ela tem que aprender as coisas, a falar, a comer, a andar, a se movimentar, algumas coisas. Eu fiz mais de 40 sessões de fisioterapia e para a honra e glória do Senhor, eu saí do hospital sem nenhuma sequela, não precisei tomar nenhum remédio. As únicas coisas que ficaram foi uma cicatriz aqui do lado esquerdo da minha cabeça, que foi um escara que eu tive, pelo fato de ficar 12 dias em coma deitado numa cama. O nosso corpo, por não circular oxigênio, ele cria umas feridas. Então, criou uma aqui, outra no cóccix e outra lá embaixo do pé. Mas isso não importa, cabelo é só uma coisa que está na nossa cabeça. Tá? São detalhes que, enfim, graças a Deus eu estou com vida. E eu tive um problema no tendão do pé esquerdo, que isso não me impede de andar, de correr, de voltar a pedalar, de fazer as minhas atividades. E o mais importante é que eu saí de lá sabendo que o meu Deus, o Deus que eu sigo, Ele me curou e me tirou dali. Vale muito a pena a gente estar na presença de Deus. Nós não estamos aqui em vão. Eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E nós devemos adorar a Deus, ser gratos a Deus, não pelo que Ele vai fazer na minha vida. Eu estou aqui porque Deus vai me dar uma casa, um emprego bom, não. O que Ele já fez lá atrás, lá na cruz. Essa palavra aqui em Colossenses 1:15, Paulo ele entendeu muito bem. Porque, resumindo o que Paulo disse aqui, é que lá em Gênesis, antes do haja luz, houve o haja cruz. Então Cristo, isso é o verdadeiro evangelho que nós servimos. Antes do haja luz, houve cruz. Então Cristo ele já é um propósito desde o princípio. Isso que nós temos que entender como cristãos. O verdadeiro motivo de qual nós estamos aqui é de sermos gratos, como o pastor falou. Ser grato a Deus é muito mais do que um sentimento. Como eu chego no Breno, pô Breno, você é meu amigo, sou grato. Não é só falar, é você agir, é você experimentar o poder da oração, é você ler a palavra de Deus. Eu aprendi a dar valor nas coisas pequenas, coisas grandes, como a minha família, amar a minha família, porque naquele momento que eu estava ali, estava sozinho. Naquele momento eu aprendi a valorizar esse momento aqui no culto, um copo d'água. Muitas das vezes eu mitigava por causa de um copo d'água. Eu dava graças a Deus que vi um enfermeiro abençoado que molhava uma gaze na água e colocava na minha boca, porque lá o paciente não pode beber água. Então a gente valoriza as pequenas coisas. A gente valorizando as pequenas coisas, as grandes a gente vai valorizar por consequência. E isso é ser grato a Deus. Eu creio muito na palavra de Deus. E enfim, bom, o verdadeiro evangelho está aí. Gratidão, ser grato a Deus, não pelo que Ele vai fazer, não pelo que Ele fez hoje, mas pelo que Ele já fez. As coisas que virão são consequência da sua gratidão com Deus, da sua devoção com Deus. Eu creio muito também na oração. A oração, a irmã que deu testemunho aqui, que coisa linda, os irmãos falando aqui de experiência com Deus. Tenha a sua experiência com Deus. É muito fácil chegar aqui e ouvir o testemunho do Gabriel. Não precisa sofrer um acidente igual eu, para ter uma experiência com Deus. Não, ali no seu quarto mesmo, converse com Deus, viva a sua experiência com Deus. Deus nos proporcionou isso, né? E o poder da oração, nós temos uma ferramenta poderosa que é a oração, a palavra de Deus. E vamos ser úteis na casa de Deus, vamos ser pessoas úteis na casa de Deus, fazendo a obra de Deus. E irmãos, eu de verdade sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Depois do meu acidente, veio outros milagres.
Deus me proporcionou uma porta de emprego. Eu fiquei encostado no INSS e um dia, quando eu voltei, no primeiro dia que eu voltei do meu trabalho, eu tinha feito uma entrevista um mês atrás, um mês antes de voltar, e no primeiro dia que eu estava ali no meu trabalho, o pessoal me ligou da empresa e hoje eu estou trabalhando lá. Deus é bom demais, Deus é poderoso, Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Aquilo que você pensa é muito maior do que Deus tem para você. E eu agradeço a minha oportunidade. Eu resumi aqui de forma geral. Peço perdão para os irmãos se eu falei alguma coisa que fui falho, mas a palavra que eu quero deixar para os irmãos é que nós servimos a um Deus poderoso. Vale muito a pena nós servirmos a Deus, jovens, crianças. Não tem coisa melhor do que servir a Deus, do que estar na presença de Deus. E todos os dias nós devemos ser gratos a Deus. Irmã Celina, muito bom ver a senhora. Irmã Celina tem um milagre lá na casa dela. Eu creio que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, né? Onde homem nenhum. E sou muito grato ao pastor pela confiança. Os irmãos aí confiaram, se prontificaram a ouvir o meu testemunho. E eu não sou nada, eu sou só um pedacinho ali que Deus quis usar, fazer algo para mostrar que Ele é poderoso. E eu agradeço a minha oportunidade.